Olá pessoal, muito bom dia! No vídeo de hoje, a pedidos, eu recebi uma avalanche de mensagens de pessoas, especialmente mulheres, pedindo para que eu comentasse sobre aquele episódio que aconteceu ontem, se tratando de violência contra a mulher, que foi absolutamente chocante. Muitas de nós mal conseguiram dormir diante do que a gente assistiu na TV, do que a gente leu nos jornais ontem. Isso aconteceu comigo também, é por isso que eu estou escrevendo sobre isso hoje, para trazer talvez algum fio de sentido para essa avalanche de violência contra a mulher que está acontecendo especialmente no Brasil de uns tempos para cá. É sobre isso que eu vou falar hoje. Vou falar com calma, vou falar de maneira pausada, que é para a gente ir me baseando no texto que eu escrevi, para que isso seja compreendido da maneira mais clara possível, sem maus entendidos, ok? Bom, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas e se inscreva no canal para você receber as notificações. Bom, deixa eu me voltar para o texto. Essa temporada canceriana tem sido um verdadeiro pesadelo para todas nós mulheres, não é isso? Isso, sabe por quê? Por causa da oposição de Plutão, que mostra todas as sombras do universo feminino. Mas não é só isso, né? Se a gente imaginar que Plutão entrou no signo de Capricórnio em 2008, sinal de que Plutão está fazendo sombra, oposição ao signo de Câncer desde 2008. É interessante perceber porque de lá para cá, nesse antagonismo com Câncer, ele tem revelado algumas coisas que antes estavam ocultas. Como eu já escrevo para a astróloga há muitos anos, me lembro que nessa ocasião foram revelados casos de estupros coletivos na Índia, que era um assunto bem fechado e pouco alardeado na própria Índia, no próprio país. E desde 2008 a coisa tomou uma outra proporção. E isso se torna algo muito importante, muito evidente, né? Como Plutão se opõe ao signo do feminino e de repente a gente tem a revelação de uma realidade como essa, né? Eu acredito que o que Plutão fez foi revelar alguns temas nefastos relacionados exatamente ao feminino. Em Câncer, e a gente está na temporada canceriana, Câncer é um signo regido pela Lua, é por isso que essa lunação, e amanhã a gente tem a Lua cheia, é tão importante e traz grande evidência para esses assuntos todos que a gente está vendo na mídia esses dias. Os assuntos de Câncer são os seguintes: como é regido pela Lua, o princípio primeiro do feminino, a gente está falando do feminino, a gente está falando da mulher, de gravidez, de maternidade, de bebês, de filhos, de infância, do nosso passado, da nossa família, da nossa casa. A gente está falando de alimentação, de nutrição, seja comidinha ou emocional. E a gente está falando de ancestralidade, das pessoas que vieram antes de nós, dos nossos antepassados. Eles são as nossas, tudo isso tem a ver com as nossas bases, as nossas origens e as nossas raízes, principalmente as nossas raízes emocionais. E todos nós temos essa base e essa raiz emocional, independentemente de sermos homens ou mulheres, obviamente, ok? Entretanto, na tensão com Plutão, que é conhecido como o Senhor dos Mortos, essa própria vida canceriana, que é vista no símbolo canceriano, está em risco. Vamos entender um pouco mais sobre essa temporada que a gente está vivendo? É a temporada canceriana do solstício, fenômeno que inaugura a temporada canceriana. Até agora, nós acompanhamos casos que têm nos deixado completamente inseguras e preocupadas, todas nós, desde o início da temporada. E é incrível como macrocosmo e microcosmo se refletem, né, nos atravessam em narrativas que comprovam essa tensão. Vimos, desde o solstício para cá, a história da menina de 11 anos que foi estuprada no sul do país e foi impedida por uma juíza de fazer um aborto que era legal. Ela poderia ter feito, né, dentro das condições legais, dentro de condições legais. Nós acompanhamos o caso da atriz Clara Castanho, que foi abusada, engravidou, entregou o filho para adoção e mantinha todo esse drama particular só para ela, até que toda essa história foi revelada por gente inescrupulosa e toda a sua história se tornou pública, a ponto dela ter que vir a público contar para as pessoas exatamente o que aconteceu, para que a coisa não ficasse ainda mais complicada, cheia de mal-entendidos. Nesse meio tempo, além disso, o que mais que a gente viu? A gente viu a história das funcionárias da Caixa Econômica Federal, um banco estatal do Brasil,
que estavam denunciando situações de assédio sexual pelos diretores do banco. Nesse meio tempo, a gente também viu a história de uma promotora em São Paulo que foi espancada por um promotor, um colega de trabalho dentro do ambiente profissional. Além disso, de lá para cá, a gente também viu mudanças na lei que garantia um aborto legal nos Estados Unidos, o que foi uma transformação como não se esperava há décadas, algo muito emblemático dessa temporada canceriana, que tem a ver com os direitos das mulheres, né? E o governo brasileiro tem feito um grande esforço desde então para limitar o mesmo acesso aos direitos das mulheres nos hospitais do Brasil. Essa também é uma polêmica. Nesse final de semana houve um estupro aqui na UNB, na Universidade de Brasília, mais uma moça. E ontem talvez o caso mais cabuloso, tenebroso de todos esses, né, que foi o caso da mulher que enquanto estava na sala de cirurgia, na sala de parto, parindo, era abusada pelo anestesista que deveria estar ali na sua função médica de proteção à mulher e ao bebê. São todos os casos, são tantos os casos que não há uma mulher neste país que esteja conseguindo dormir direito. É ou não é verdade? Porque sabemos que casos como estes podem acontecer com qualquer uma de nós. É isso que é mais apavorante. Vamos falar sobre a lua cheia e o que a gente pode esperar nessa trajetória para a lua cheia e amanhã, porque a lua cheia acontece amanhã. A propósito, já fiz um vídeo sobre a lua cheia. Na quinta-feira da semana passada, deixo o vídeo para vocês aqui embaixo nas descrições e aqui em cima na tela para vocês acompanharem todo o segmento dessas reflexões, né? Isso tem uma sequência de reflexões. Gostaria de convidá-los a assistirem esse vídeo. Bom, lua cheia. Amanhã a gente tem essa lua cheia, que é uma oposição. O que é uma lua cheia? É uma oposição. A gente tem o Sol em Câncer e a Lua oposta no signo de Capricórnio. Por que essa é uma lunação importante? Porque é uma lunação em Câncer. E Câncer é o signo que é morada da Lua, né? É onde ele está domiciliado. Então, geralmente as lunações, a lunação canceriana, ela é muito potente. E nessa lua cheia, ela esbarra em Plutão. O que a gente tem numa lua cheia? A gente tem o clímax, a gente tem o apogeu de uma determinada situação. Então alguma coisa explode ao redor dessa lua cheia, alcança grande visibilidade. Como eu disse no vídeo, a partir da luz do luar a gente tem uma perspectiva muito mais clara e nítida das tensões que acontecem nesse período, né? Bom, nessa ocasião especial a gente tem a Lua em Capricórnio muito próxima a Plutão e ele já, obviamente, entrando em ação. É por isso que eu acredito que as experiências que estamos acompanhando sejam tão sombrias. Por quê? Porque elas pegam as qualidades de Plutão. Bora falar sobre esse cara? Plutão é deus dos submundos, daquilo que acontece nas entranhas da Terra. Como é o planeta mais distante do sistema solar, que é a consciência mais distante do Sol, é aquele que é mais inconsciente, é aquele que fala do que eu não domino, do que eu desconheço sobre mim mesmo. Portanto, tem a ver com aquilo que é inconsciente para nós, de maneira pessoal, e o que é inconsciente das massas, ok? Ele incide sobre o que é ilegal, ele incide sobre o que é imoral, criminoso, absurdo, nefasto. Ele fala de abuso sexual, ele fala de estupro, ele fala de pedofilia e tudo mais que seja absolutamente condenável pelas leis dos homens. Esse é Plutão. Não dá para falar dele de outra maneira que não baseado na sua narrativa mitológica. É disso que se trata, ok? Plutão, portanto, é sinônimo de maldade. Mas ele também é planeta de morte, de renascimento, de transformação. Entretanto, até que a gente venha a renascer, sua experiência nos fará ir aos lugares abissais da sociedade, da família e da nossa alma. E todos querem renascer, mas quem quer morrer? Para renascer, a gente tem que topar, entrar nessa experiência, né? Afinal, mergulhar em uma experiência plutoniana é como encontrar-se com o diabo. E quem quer fazer isso? Quem quer encontrar-se com o diabo? Tanto é que parte da narrativa de Plutão é empregada, Plutão e Hades são empregadas na construção da figura diabólica e demoníaca do cristianismo. Gostaria de explicar para vocês agora a diferença entre símbolo e diabolo. Para compreendermos aquilo que seja diabólico, é importante que a gente entre na origem etimológica da palavra.
A palavra diabo vem de diabolos, que significa diabalo, ou seja, separação, divisão e cisão. Diabolo tem uma proximidade com a palavra diálogo, que são duas pessoas. Então, diálogo, diabolo, divisão, cisão, separação, sou eu e o outro, né? Ao contrário da palavra símbolo, que é uma junção de sum mais balo, que significa juntar, associar, unir uma coisa à outra, da mesma maneira como síntese, quando a gente une ideias, não é mesmo? Desta maneira, o diabolo ou diabo significa a ilusão da separatividade. E a palavra símbolo significa a união. As situações diabólicas, ou melhor, nas situações diabólicas, algo é feito a partir da ilusão de que há uma separação entre eu e o outro. É isso que eu estou tentando explicar. No cerne da maldade existe o diabolo. Existe a ideia da separatividade, de que existe eu e o outro, eu não me vejo no outro, somos distintos um do outro. E essa é uma das grandes questões para a gente. Bom, gostaria de tentar entender e traçar uma possibilidade possível de interpretação entre tantas sobre o que aconteceu ontem com o anestesista, dentro da maternidade, dentro da sala de cirurgia. Seguindo o texto. O outro, imaginando que dentro de uma situação diabólica existe eu e o outro foi fundamental na cena do crime de estupro na maternidade, que o anestesista, em sua total perversão, cometia o crime na frente dos colegas de profissão, encoberto apenas por um pano. Vocês entendem o grau de excitação e de tensão na proximidade da cena, separada por apenas um pequeno pano? Todo o corpo médico trabalhando, enquanto isso ele estava ali a centímetros, 1 metro, no máximo 2 de distância dos seus colegas. Aliás, é justamente porque estava tão perto de ser descoberto que sua compulsão se tornava tão monstruosa e descontrolada pela proximidade do outro. Talvez, inconscientemente, ele estivesse desesperadamente esperando por ser descoberto. O que era uma pessoa que comete um crime nas barbas de Netuno, né? Tão próximo ao outro? Qual é a grande fricção? Qual é a grande tensão? A possibilidade de ser descoberto, de ser revelado. Ele se colocou nessa condição, vinha se colocando nessa condição. Pois ninguém consegue viver tanto tempo na negação diabólica da unidade. E aí o que talvez ele estivesse atrás, a partir da descoberta? De uma experiência simbólica, de símbolo de união. Pois é no símbolo que vivemos a união com os opostos, a compreensão do todo e de que aquilo que faço tem efeito direto não apenas no outro, mas em mim mesmo. Então talvez essa pessoa estivesse vivendo uma situação tão tenebrosa, obscura, sombria dentro de si, que talvez inconscientemente ele tenha propiciado algum tipo de limite, de corte total dessa experiência diabólica para que por meio de uma forte punição, e é isso que vai acontecer com ele venha a viver de maneira muito dura, mas lá na frente, uma experiência simbólica de união. Como eu escrevo no texto, é por isso que quem fere o outro fere a si mesmo dentro da perspectiva simbólica. É por isso que quem cura o outro cura a si mesmo dentro da perspectiva simbólica. Pois para os saberes antigos, nas mais variadas culturas, somos todos um. E embora a vida pós-moderna tenha nos separado diabolicamente, o nosso destino é retomarmos a união. Vamos tentar entender um pouco mais sobre a maldade. Por que a maldade? Separei alguns autores e deixei o livro ali. Espera aí que eu vou pegar. Ok. Esse é um dos autores que escreve sobre a maldade. Entre eles, também Jung em vários trechos da sua obra. Como eu escrevo no texto, o psiquiatra Carl Jung, o analista John Sanford e a psicanalista Elizabeth Roudinesco, que está super pop no momento, vale muito a pena lê-la, pesquisaram sobre o tema que é motivo de reflexões desde os tempos sem princípio, ganhando lugar de destaque da mitologia às religiões, da filosofia à psicologia.
que Jung diz pra gente? Jung acredita que a vida é feita de luz e sombra, tal qual um yin e yang do taoísmo. E que sem o conhecimento da nossa faceta sombria, e todos nós devemos conhecê-la, é isso que ele propõe, não conseguiremos alcançar a nossa totalidade psíquica. Não adianta a gente negar aquilo que é sombrio na gente. A gente precisa compreender, encarar de frente e integrar isso à nossa personalidade, porque somos feitos disso. Para Rodnesco, ela se pergunta se eliminar a perversão não seria destruir a distinção entre o bem e o mal que fundamenta a própria civilização. Então ela também está dizendo a mesma coisa. Se o sombrio, se a maldade faz parte da civilização, será que a gente consegue acabar com isso? Isso não faz parte da própria vida? O que até os pensadores mais modernos estão nos dizendo é que as experiências sombrias fazem parte do nosso crescimento humano e são constitutivas da própria vida. Mas como diabos a gente lida com isso? Aí é a parte mais difícil, né? A experiência da totalidade, tal qual Jung nos ensina, só alcançaremos a totalidade da vida, das nossas experiências, se vivermos a vida em sua inteireza. Esse é o convite junguiano. Alguns de nós vivem no símbolo. E a experiência com o diabo ou com o diabolo é fundamental para a saída do paraíso. Essa é uma iniciação, uma experiência iniciática muito importante, pois todos temos uma jornada a percorrer e a gente vai encontrar com a luz e com a sombra no meio desse caminho, ok? A questão é que saindo da proposta dos autores e vindo para a vida real, algumas das experiências diabólicas que nós vivemos pode nos levar à beira da loucura, ou à morte subjetiva ou objetiva do corpo e da alma. Né? A gente passa por experiências como essa, a gente fica completamente transtornado, completamente atravessado pelo que há de pior, não é mesmo? Bom, cada vez que uma mulher vive uma situação de violência, parte de sua alma morre junto com ela. Todas as mulheres que já viveram situações de violência, eu não conheço uma mulher que não tenha vivido uma situação de violência. Sabe muito bem do que eu estou falando. E com isso, se faz um longo período de trevas pessoais. A gente sabe disso e é o que eu mais escuto no consultório astrológico. Atualmente vivemos um período de trevas coletivas que coincide muito com a temporada canceriana. E muitas de nós estão imersas nessa sombra nefasta que nos enche de medo e incerteza. A gente está há dias com medo e incerteza e de ontem para hoje com muito mais medo e incerteza no ser mulher, não é mesmo? Portanto, tentar entender os motivos pelos quais experiências como essa acontecem é quase impossível. Isso tem a ver, em parte, com os mistérios da vida. Por que as coisas acontecem com a gente? Como acontecem? É difícil a gente entender os porquês, ok? Mas talvez a gente consiga entender, em alguns momentos, os praquês. Mas perceba, a grande maioria dessas experiências diabólicas, em se tratando de astrologia, acontecendo muito proximamente, orbitando ao redor de Plutão. É possível a gente identificar com mais clareza experiências diabólicas em mapas natais, cujo Plutão é muito acentuado, muito evidente, ou em períodos, em épocas do ano em que Plutão está muito evidente no céu, como é o caso dessa lua cheia, para onde a gente está se encaminhando. Bom, saídas pessoais são saídas pessoais. Isso é, cada pessoa vai traçar uma saída que acha mais conveniente, que tem a ver com as suas perspectivas, com os seus valores, com as suas condições pessoais de ressignificar experiências diabólicas como essa. Mas em se tratando de uma experiência coletiva, eu gostaria de dizer o seguinte, que acredito que o melhor que nós podemos fazer diante desses acontecimentos é, depois de passar pela divisão do diabo, pelo diabólico, lutarmos para viver a união do símbolo, do simbólico. Pelo menos em sociedade, o comportamento luminoso. E aí a gente tem que voltar, né, para a integralidade, para a inteireza disso. Já vivemos o máximo do nefasto, agora a gente precisa de um reequilíbrio nisso tudo, né? Pelo menos em sociedade, o comportamento luminoso que nos cabe é unir em sororidade, que é a palavra do momento, numa grande voz feminina dizendo basta. Essa é a nossa experiência simbólica. Se há uma maneira de contra-atacarmos Plutão, figuras plutonianas e seus enviados, sejam eles diretores de bancos ou médicos anestesistas, é usarmos um sonoro estamos todas juntas. Estamos todas juntas.
Essa é a experiência simbólica do feminino, ok? Para fazer frente àquilo que nos separa, que nos deixa isoladamente em nossas casas tremendo de medo. Onde é que está a nossa força? Onde a gente pode fazer alguma coisa para mudar essa situação? Na sororidade, na empatia e na solidariedade do feminino de se dar as mãos neste momento. É assim que a gente se fortalece. Uma saída possível para o feminino massacrado pela violenta cultura do patriarcado é a união simbólica e inseparável que potencializa a nossa voz. Quando todas nós falarmos a mesma língua, nos sintonizarmos nessa mesma energia de partilha de experiências, em defesa umas das outras, é que nós conseguiremos expulsar o diabo que nos separa. Faz sentido para vocês? Eu realmente espero que sim. Bom, pessoal, essa é uma leitura possível, existem tantas, né? Essa foi a tradução do momento que eu trouxe para hoje. A gente ainda nem chegou na lua cheia. A lua cheia é amanhã. E a gente fala mais sobre tudo isso amanhã. Um beijo carinhoso, solidariedade para todas nós, solidariedade entre todas nós, estamos todas juntas. Um beijo carinhoso, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.